Hoje eu vou sair no meu bairro levando uma oração a quem quer ouvir. Meu coração está muito acelerado, como se eu estivesse sob pressão. Estou com medo de errar alguma coisa ou fazer algo que eu não deveria, porque é a primeira vez que eu faço isso e eu vou sozinho. Agora são 9h14, eu estou nervoso. Eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer. Quando eu voltar, eu mostro a estrutura que eu utilizei e o que aconteceu. Me desejem sorte. Eu vou em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu acabei de chegar, ainda estou com a roupa ainda. E Vector, muitas pessoas precisavam de uma oração. Muitas pessoas estavam em aflições, em tribulações e só precisavam de uma palavra de Deus. E realmente é assim. Muitas das vezes nós estamos passando por tribulações que ninguém sabe, mas Deus conhece. Deus conhece. Deus sabe das nossas dores, das nossas lutas. Deus sabe daquele momento onde nós se tranca no quarto e começa a chorar. Deus sabe quando falta força, quando falta a nossa força, quando a esperança não habita mais em nosso coração. E essas pessoas realmente precisavam ouvir uma mensagem de Deus. Parecia que muitos fazia muito tempos, que não ouvia. Parecia que Deus não amava elas. E às vezes é assim na nossa vida. As aflições vem tanta aflição, acontece uma coisa de um lado, acontece de outro, e parece que Deus esqueceu de nós, mas Ele não se esquece. Ele não se esquece. Ele se lembra de cada um dos seus filhos. Alguém já ouviu falar desse perfume muito famoso chamado Kayak? Tomei um banho. Agora eu não sei se eu estou cheiroso ou fedendo. Eu gosto de deixar o cabelo secar naturalmente, porque assim ele fica bem encaixadinho. Aí eu passo o creme e deixo secar com o vento. Demora um tempão, a maioria das vezes. Eu acredito que esse ângulo vai ficar legal. O problema é o sol. O sol que candeia. É assim, interessante. Esse daqui é o Nike. Esse daqui é a Bella. Acolá não tem nome. Acolá é o branco. E tem outros aí que eu não sei onde é que estão. Mas aqui é cheio de gato. Primeiro eu vou contar o porquê eu saí para fazer essas orações. E depois eu conto a reação das pessoas e a estrutura. Eu comecei a buscar Deus há um pouco mais de um ano. Eu estava no mundo, estava vivendo em tribulações e aflições e eu não reconhecia Deus. Pelo contrário, eu ficava culpando Deus pelas coisas que aconteciam na minha vida. Eu não queria ter responsabilidade pelas decisões que eu estava tomando. Então eu culpava Deus. Só que teve um dia, no momento mais difícil, no momento onde tudo estava desabando, onde acontecia um negócio desse lado, acontecia outro desse lado. Era um momento realmente, eu estava no fundo do poço. Lá no fundo do poço, Deus veio ao meu encontro. Me trouxe paz, me deu direção, me deu discernimento, me deu responsabilidade pela minha vida. E a partir daí eu comecei a entender mais sobre Deus, ter esse desejo cada vez mais. E eu vi que a transformação que Deus está fazendo na minha vida não é só para mim, mas eu preciso passar adiante. Então esse foi o motivo. Como Deus trabalhou no meu coração e Ele não pediu nada em troca, eu tenho a responsabilidade de levar essa palavra, levar o amor de Deus para outras pessoas também.
Esse foi o motivo. Deus colocou esse desejo no meu coração em 2025, bem no começo, eu não lembro qual foi o mês. Só que eu pensava que Deus ia me capacitar. Eu pensava que as coisas iam ser fáceis. Mas na verdade não foi assim. Pelo contrário, eu saí hoje, eu não tinha capacidade. Eu não sabia o que eu ia falar, estava com medo, estava com vergonha. Mas eu entendi uma coisa: Deus sustenta, Deus capacita na jornada. Deus não vai te capacitar agora para você fazer o que você quer fazer. Você age e no caminho Deus vai te dando as habilidades que você precisa. Porque isso aconteceu comigo. Quanto mais eu aprendia sobre Deus, cada vez mais ele ia me capacitando, ia me dando entendimento, ia fazendo com que eu seguisse o caminho que ele queria para mim. E eu reconheço que muitas pessoas estão passando por provas e precisam de uma palavra de proteção, de amor, de carinho, precisam de algum sinal de que Deus está na vida dela. E essa oração que eu fiz é uma prova de que Deus se importa com cada um de seus filhos. Quase que eu caio agora. É melhor ir um pouco mais para cá. E foi por isso que eu tive o desejo de levar uma oração até essas pessoas, porque Deus também tocou muito no meu coração para eu fazer isso. Então, como é que eu fui recebido? Eu coloquei aqui 5 pontos onde eu me avaliei, né? O primeiro ponto é como eu me senti antes. Antes de eu sair de casa, eu estava muito ansioso, eu realmente estava com muito medo de falar algo que eu não queria falar, o coração acelerado. Parecia que eu estava sob pressão, porque tudo era incerto. Mas a segunda pergunta é: o que eu senti? Só que quando eu estava lá falando, orando pelas pessoas, eu comecei a ver que Deus estava me usando. Faltavam as palavras, mas Deus colocava as palavras na minha boca. E eu fui vendo que aquilo que eu estava fazendo era o que as pessoas queriam. Elas realmente queriam saber se Deus estava na vida dela ou não. E a oração que eu fui fazer confirmou exatamente isso. Era isso que Deus queria que eu fizesse. Eu sinto alegria e sinto honrado por Deus ter colocado isso no meu coração e por Ele ter me dado a força e a coragem e o entendimento de fazer isso. A terceira pergunta é: o que eu aprendi? Eu aprendi que toda pessoa está passando por alguma coisa. Todo mundo está passando por alguma aflição, só que não diz. Guarda para si mesmo. Todo mundo está. Todas as casas que eu fui, uns choravam e outros não. Mas você conseguia olhar no olhar daquela pessoa que ela estava precisando. Ela realmente estava precisando saber que Deus ainda amava ela. Amava. E precisava disso, precisava que alguém fosse lá falar isso para essas pessoas. Então foi isso que eu aprendi. Realmente todo mundo está passando por algum tipo de tribulação. A quarta pergunta que eu fiz foi: onde eu preciso crescer? Reconhecer a dor do outro, falar com calma. Foi esses 2 pontos. Eu consegui reconhecer a dor do outro, mas eu poderia ter reconhecido mais. E principalmente eu falei com rapidez em vários momentos. Eu poderia ter falado com mais calma para que a mensagem parecesse mais natural e não algo apressado. A quinta pergunta é: o que eu pude ver sobre mim e sobre as outras pessoas? O que eu pude ver é que a dor que eu passo, os outros também passam. Medo, culpa, remorso, ansiedade, só que eles passam de maneiras diferentes e por motivos diferentes. O que eu faria diferente era focar mais na dor do outro. Eu conseguiria ter falado da dor que outra pessoa estava passando, mas em alguns momentos me faltou a palavra ou me faltou a maneira, ou talvez eu fiquei com receio de falar. Eu vejo que se eu tivesse falado, elas teriam sentido mais que Deus estava realmente falando com elas. E para mim isso foi muito gratificante, porque realmente eu vejo que isso me transformou, fez com que eu tivesse mais simpatia pelas outras pessoas. E eu vejo que as pessoas, muitas vezes nós se encontramos em uma situação que nós queremos culpar o outro, falar coisas com o outro, porque o outro tomou uma atitude que talvez não deveria. Só que em muitos momentos nós não queremos reconhecer a dor do outro. E quando nós entendemos que o outro também está passando por um processo difícil, nós ficamos mais empáticos.
E talvez falte isso no dia de hoje. As pessoas só que se importam com elas mesmas, elas não querem reconhecer a dor do outro. Eu vejo que falta isso. Realmente é esse amor. As pessoas não querem ver a dor do outro, só querem olhar para a sua própria dor. E eu vejo que Deus quer trabalhar isso em mim, para que eu não trate ou julgue outras pessoas sem saber pelo que a outra pessoa está passando. A estrutura que eu utilizei para levar essa oração foi, primeiramente, perguntar à pessoa se eu poderia fazer a oração na casa dela, e depois eu perguntava à pessoa se ela queria que eu orasse por algo específico. E eu orava. Na oração eu coloquei em 5 pontos. O primeiro ponto é agradecer a Deus, Então eu começava agradecendo a Deus pela vida, pelo dia, pela oportunidade, pelo alimento, pela proteção. O segundo ponto, eu reconhecia a dor do outro. Então eu falava que eu não sabia a dor que a outra pessoa estava passando, mas Deus reconhecia. O terceiro ponto é pedir as bênçãos espirituais. Como eu pedi a Deus para que Deus trouxesse paz para o coração, descanso para a mente e luz onde havia escuridão. E o quarto ponto, eu pedia libertação. Eu colocava nas mãos de Deus aquilo que nós não poderíamos fazer ou mudar. E eu terminava agradecendo a Deus por essa oração, porque eu sabia que Deus já escutou aquela oração, e falava, em nome do Senhor Jesus, amém. Essa foi a estrutura que eu utilizei. Resumindo tudo o que eu aprendi hoje, o primeiro ponto é que todo mundo está passando por tribulações, seja em família, seja em saúde, financeiro, todo mundo está passando por algo difícil, então eu não posso simplesmente julgar o outro. O segundo ponto é que muitos não sabem ou têm vergonha de falar com Deus e ficam naquela aflição de querer pedir algo, mas não sabe como pedir. Então, uma oração externa ajuda muito a outra pessoa a reconhecer que Deus está na vida dela. O terceiro ponto é a empatia. Precisamos ter um pouco mais de amor com o próximo. E por último, Deus dá a capacidade. Eu saí com medo, eu saí com vergonha, eu fiquei temeroso de falar alguma coisa que eu não deveria. Então, se você está com medo de fazer algo, se você está com vergonha, se você está ansioso por algo, coloca na mão de Deus. Vai com medo, vai, porque Deus vai te sustentar. Antes de eu ir fazer essas orações, eu acreditava que eu precisava estar preparado, mas você não precisa estar preparado para fazer nada. Deus vai te capacitando no decorrer da tua caminhada. Você aprende algo hoje, aprende amanhã um pouco mais, você vai evoluindo, um dia de cada vez. E no final você vai se estar capacitado. Então não fique esperando que as coisas se resolvam quando você está parado, porque não vai se resolver. É preciso que você haja, corra atrás, busque conhecimento, busque colocar em prática aquilo que você quer colocar, mas está esperando o momento perfeito. O momento perfeito não existe. O momento perfeito é o agora, é o agir, é o correr atrás, mesmo sem talvez oportunidades, habilidades, mesmo sem tudo isso, Deus vai te sustentar se você sair do lugar. É isso. E se esse vídeo, Vector, te tocou de alguma maneira, me segue e deixa o teu comentário aí para eu saber o que você achou desse conteúdo. Até a próxima.